Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje eu confesso que eu tive que fazer uma colinha porque são muitos assuntos. Hoje o Vasco da Gama vai a campo para enfrentar a equipe do Bangu, jogo referente à 7ª rodada do campeonato estadual, ou se você preferir aí, na Taça Guanabara. E é o seguinte, o Zé Ricardo promovendo algumas modificações na equipe do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços aí. Vamos falar bastante sobre a situação da SAF. Mês de abril, o Jorge Salgado aí vai publicar o balanço patrimonial e a gente vai falar aqui sobre os números que serão apresentados. A gente vai falar sobre a AGE e a situação aí do tapetão e da virada de mesa que poderá beneficiar o Vasco da Gama. Então nos acompanhe até o final, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, ativem o sininho e se inscrevam aí no nosso canal. Bem, meus amigos, primeiramente me permita aqui falar sobre o gesto de solidariedade que o Vasco da Gama vai fazer. O Vasco está recolhendo aí mantimentos para doações aí, aquela tragédia que aconteceu lá em Petrópolis, e hoje o Vasco, em todos os portões lá de São Januário, a gente vai ter locais para coleta. Então, se você puder levar roupas de cama, agasalhos, alimentos não perecíveis, material de limpeza, álcool em gel e máscara, levem, faça sua doação para poder ajudar o próximo. E parabéns ao Vasco e aos outros clubes do Rio de Janeiro que se uniram aí com a prefeitura para poder fazer essa ajuda aí. Isso é um ato cívico. Então, parabéns. Bom, falando sobre o jogo de hoje à noite, o Vasco da Gama vem de uma derrota aí contra o Botafogo, esquecer, e agora a gente pega o Bangu. Bangu que vem empolgado aí, o Bangu do Felipe, né? Que passou aqui pelo Vasco da Gama, que a gente conhece muito bem. Bangu empatou o último jogo contra o Resende em 0-0. E hoje, né, o Vasco busca aí somar pontos. O Vasco está muito bem encaminhado para as semifinais aí do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Está na 4ª colocação com 13 pontos. E o Vasco não deve ter problemas nenhum. No treinamento de ontem, o técnico Zé Ricardo fez aquele famoso rachão para relaxar com o campo reduzido e promoveu aí 3 substituições na equipe vascaína. O Everton voltando à equipe titular do Vasco da Gama após cumprir suspensão, sendo assim o Léo Matos, né, volta para o banco de reservas. E olha só, você que pediu Luiz Cangá e Riquelme no time do Vasco da Gama, o Zé Ricardo atendeu o seu pedido. Luiz Cangá e Riquelme começarão aí como titulares no lugar de Ulisses e Edmar. Vocês gostaram das substituições? Provável escalação do Vasco da Gama: Thiago Rodrigues, Everton, Cangá, Anderson Conceição, Riquelme, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Peck, Nenê e Raniel. Lembrando, né, que os recém-contratados aí, como Zé Gabriel, Quinteiro e Luiz Henrique, ainda não têm condições de jogo, e Vitinho e Yuri estão sendo preparados para o jogo contra a Ferroviária na Copa do Brasil.
Bem, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo a SAF. Ontem, os jornalistas arrumaram mais um comprador aí para o Vasco da Gama, que é a 77 Partners, né? Empresa que tem sede lá em Miami. Aí se especulou que o Salgado teria ido conversar aí com os representantes da empresa americana, que inclusive são donos aí do Genoa, da Itália. E é o seguinte, agora em abril, o Jorge Salgado aí, junto com o Adriano Mendes, vai apresentar o balanço do Vasco da Gama, né? E pasmem os senhores, né? A dívida do Vasco de 833 milhões caiu para 722 milhões, segundo Jorge Salgado. Segundo ele pegou o Vasco da Gama com um déficit anual de 64 milhões e estima-se aí um superávit de 106 milhões, mais uma receita de 164 milhões. Se está tudo bem, se está tudo certo, por que eles querem transformar o Vasco da Gama numa SAF? Bom, vocês acreditam nesses números? Deixem aí no comentário. A fonte é o nosso mago das finanças, o Adriano Mendes. E você que não assinou a AGE, por favor assine. Eu quero fazer um pedido para você que está com a sua documentação pendente. Regularize, tá? A gente tem muitas assinaturas, mas esse pessoal que assinou e que está com pendência, por favor, regularize para a gente simplesmente resolver logo essa situação. E confirmadíssimo aí, no dia 26, manifestação lá em São Januário. Sobre a situação aqui envolvendo reforços, né? Ontem a imprensa lá do Paraguai cravou que o Jorge Ricaldi não fica no Olímpia no próximo semestre. Laureano, de novo esse assunto. Ontem o Olímpia jogou, venceu aí o César Valério pela Copa Libertadores da América por 2-0 na pré-Libertadores. Ele foi substituído e chutou o balde aí. Então, nos bastidores aí, o Carlos Brasil não desistiu ainda desse atleta aí, o empresário dele aí, que é muito amigo do Vasco da Gama, que é o Regis Marques, que a gente conhece muito bem. Bom, sobre a situação aí do tapetão e virada de mesa. Pessoal, primeiro tapetão do ano. Ontem o Boa Vista perdeu 7 pontos por escalar um jogador aí de forma irregular. O jogador Ryan Guilherme. O Vasco da Gama e o Flamengo enfrentaram o Boa Vista com esse jogador em campo, mas não ganham pontos, certo? Apenas o Boa Vista perde, e é o seguinte, o Boa Vista agora vai brigar aí para não disputar a Série B. O Boa Vista que estava até fazendo uma campanha muito regular aí, dando trabalho aí para os grandes do Rio de Janeiro. E o seguinte, sobre a virada de mesa. Ontem a Codagens Esporte Capital fez uma proposta oficial para poder comprar os direitos do Campeonato Brasileiro e administrá-lo a partir de 2023, no lugar da CBF. 20 clubes já assinaram aí essa pré-proposta, que agora se tornou oficial. Essa proposta aí vai ser analisada pelos clubes e a gente terá a resposta aí nos próximos dias. Por trás dessa negociação aí da Codagem Esportes Capital, que é representada pelo Flávio Sveiter, né, filho do Luiz Sveiter, grande desembargador, Ricardo Forte e Laurence Margaret, eles simplesmente querem injetar US$ 1 bilhão, isso mesmo, para poder comprar
aí os direitos aí de transmissão e assumir o controle do Campeonato Brasileiro. O aporte vem de uma empresa norte-americana chamada Advento Internacional. Então essa é a situação. Então a gente pode ter aí, a gente com certeza vai ter uma virada de mesa aí em 2023. Laureano, como que o Vasco pode se beneficiar disso? Principalmente com relação à cota de TV, certo? O Vasco vai subir esse ano, se Deus quiser, não vai precisar de tapetão, mas a gente vai receber mais aí com relação à cota de TV. Então essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!